Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Ponto de Vista, o nosso espaço para tratarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E nós vamos iniciar a entrevista de hoje falando não apenas sobre uma área essencial para a nossa existência, para a plenitude do nosso bem-estar, que é a psicologia, mas aprofundando também num ramo de atuação dos psicólogos, que é a psicologia forense. Algo que pode ajudar muito, tanto na prevenção, quanto na elucidação de crimes e até mesmo no diagnóstico de outros problemas correlacionados. Quem vai tratar conosco hoje sobre esse assunto é a psicóloga forense Marluce Barbosa, a quem já agradecemos pela presença aqui no estúdio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Marluce. Boa tarde, Arne. Obrigada eu pelo espaço e será um prazer falar sobre esse tema que ultimamente está em alta, né? Se falando, uma vez que já foi detectado aqui uma pessoa que possivelmente possa vir a ser, né, uma pessoa com esse tipo de perfil. Interessante, porque a psicologia passou a ficar muito em alta, assim como algumas outras profissões da área da saúde correlacionadas, após a pandemia. A gente passou a falar muito sobre saúde mental, sobre depressão, ansiedade, quadros que são cada vez mais presentes, né, devido também à própria forma de vida da sociedade no nosso cotidiano. Mas no final das contas a psicologia tem uma amplitude muito grande, é como a própria medicina, né, tem inúmeras especialidades. E a psicologia forense acabou ficando em alta por esse caso, mas talvez ainda seja desconhecida da maioria das pessoas. Então, o que vem a ser a psicologia forense? É algo ligado ao direito, à área criminal, a essas duas coisas? Como é que é? Então, Arne, a psicologia forense ainda pode-se dizer que é uma menina. Ela surgiu, né? Uma das áreas que surgiu por último, assim podemos dizer, né? Da psicologia e de outras especializações. Porém, é uma área que tem se expandido muito por conta de casos, né, de serial profiles e perfis que possam corresponder a esse tipo de investigação. A psicologia forense estuda questões diretamente de investigação, questões que são criminais, questões que ficaram em evidência e que a justiça está ali protelando, investigando. E o psicólogo forense, a sua demanda maior é justamente com casos que estão sendo investigados, né? Assim como a psicologia jurídica. Porém, o psicólogo jurídico, ele tem algumas restrições que fica diretamente voltado com o pessoal do fórum, com o pessoal da justiça, mas o psicólogo forense, ele pode ir à investigação, assim como ele pode estar atrelado com a polícia científica, né? No caso aqui de Alagoas é de fato polícia científica mesmo, inclusive, né, após essa validação. E como é, por exemplo, esse trabalho entre o psicólogo e a polícia científica? Esse profissional pode existir no quadro dessa corporação? Ele pode ser, eventualmente, caso não exista, contratado para dar um suporte técnico especializado em determinada demanda? Bom, isso é uma pergunta muito perspicaz. O psicólogo forense, por assim dizer, ele não pode ser uma pessoa que tenha um vínculo, né? Então não pode ter... Já um excelente esclarecimento, isso, né? Não pode haver, não seria ao certo haver concurso para tal, né? Então ele sempre será no parâmetro de técnico, né? Técnico perito. Então, ele vai estar ali acompanhando a polícia científica para desenrolar o perfil criminal daquela pessoa, né? Tanto para o juiz, que é o que vai solicitar, quanto para a polícia, porque quando você vai à área do crime, e é importante que você vai ver através daquele tipo de vestígio, né, que é encontrado na área do crime, aquela sequência de vestígios, você vai perceber que tipo de pessoa se trata, qual tipo de idade, como aquela pessoa pode agir e, mais precisamente, para a população que está nos assistindo nesse momento, a chave mesmo do psicólogo forense é justamente você a perceber que tipo de perfil ele irá procurar futuramente, né?
Então, ele estará ali junto com a polícia científica para desenrolar toda a dinâmica do crime e observar qual a dinâmica dos próximos passos daquela pessoa por causa do perfil de personalidade, né? Como exemplo aqui, uma pessoa que tem um perfil que procura mulheres, né? Pessoas de mais baixa renda, pessoas mais vulneráveis, né? Por assim dizer, em lugares mais vulneráveis. Esse tipo de pessoa, você tem que desenvolver, junto com a polícia, o que esse perfil condiz dentro dele, entendeu? Essa pessoa, por exemplo, quem foi que deu libido a ele? Quem criou ele? Foi a mãe? Foi uma tia? Foi alguém? Então, ele está procurando esse perfil. O ódio dele é nesse perfil de pessoa, entendeu? Que era para dar libido, mas não deu. Assim, enquanto a psicanálise. Então, isso é importante para a população saber que tipo de perfil ele irá procurar. Ainda é uma área pouco desbravada, pouco conhecida. Quais eventuais desafios você aponta nesse trabalho, nessa função da psicologia? Olha, é uma área que, por ser nova, ela não tem uma receita de bolo, ela não tem uma condição exata. Tem resistência, as pessoas ainda dizem, como é? Sim, Psicologia forense, isso é para quem trabalha no fórum? Isso, como é? Tem essa dúvida mesmo? Pois é, tem. Ainda perguntam e ainda há resistência, até por parte da segurança pública mesmo, né? De quando a gente se apresenta, de que a gente possa desenvolver algo que eles já desenvolvem lá dentro. E como a gente estuda a personalidade, então a gente vai saber que essa área vai investigar também, porém essa área vai investigar o perfil de personalidade dessa pessoa, como é que se formou, o Arne, porque a personalidade, a gente forma ela, começa a formar a partir dos 6 anos, porém todos os dias a nossa personalidade é modificada até os 21 anos, que é o que a gente vai levar para a nossa realidade. Né? E aí não tem mais mudança. A gente pode sofrer uma mudança de 10 para 11 anos, de 15 para 16, de 17 para 18 e no final 21. Então, vão ocorrer mudanças. Na infância, a gente chama de transtorno de conduta, né? Ou desvio de personalidade, como a gente psicanalista, sim, a gente menciona dessa forma. Mas o indivíduo, para se tornar um psicopata, ele tem que levar todas essas coisas que condizem à personalidade, que é esse conjunto, né? Aspectos, inteligência, decepções, história, né? A história da pessoa que está sendo examinada. E a psicologia forense, ela abrange tudo isso, somando a investigação, porque, na verdade, é uma investigação daquele perfil. E como é que vocês fazem, por exemplo, você falou superficialmente agora, de modo introdutório, sobre um perfil de determinada pessoa que pode ter cometido um crime, tentado cometer, ou que tem uma certa propensão para tal. Como é que se constrói, portanto, essa avaliação psicológica? Não sei se usarei o termo correto, mas, digamos, essa anamnese, né, que acaba não sendo feita de maneira direta, mas indiretamente é construída para tentar identificar. Vou citar um exemplo aqui. A gente teve um caso chocante em Alagoas, muito recente, que ainda está tendo desdobramentos, de um suposto serial killer, né? Alguém que, inclusive, já foi processado, que está respondendo devido ao processo legal. Como é que a gente pode tentar identificar esse perfil? Como é que o psicólogo forense faz isso? Bom, em primeiro lugar, a gente, claro, como você falou, a gente vai à entrevista de anamnese, né? Com o suposto que está sendo acusado ou onde está se investigando, né? A pessoa a qual se está se investigando. Depois dessa entrevista, a gente vai propor qual a modalidade, o que a gente vai utilizar para investigar, qual vai ser a linha de investigação. E aí, junto com o pessoal da segurança pública. E aí, a gente tem que ler o processo, né?
ver o que ocorreu, como foi a linha de investigação, quais as primeiras acusações e tudo, para que a gente possa construir que tipo de projeto a gente vai fazer em cima disso para poder a gente construir esse perfil de personalidade. Então, depois virá a entrevista psicológica, né? E o teste, onde a gente depois vai desenvolver os testes psicológicos, e aí pode ser com o próprio psicólogo forense ou com o psicólogo técnico. E só então depois a gente vai construir esse perfil. Agora, diante da psicanálise, que é a minha linha de trabalho, o que diz Pierre Loignet, né? Antiga psicanalista francesa, que o perverso, né, por assim dizer, ele entra no estado de tédio, porque quando vem a ideia na mente dele de que ele foi corrompido e ele foi coibido de seguir com o rompimento do contrato, e o contrato é o quê? Nada mais do que as leis e a cultura, o que a lei daquele nos sujeito, impõe indivíduo, e o que a cultura nos impõe, né? A gente não pode sair por aí matando pessoas, a gente não pode sair por aí sem roupa, né? Diz a lei. E a cultura diz que a gente deve respeitar as pessoas, suas etnias, religiosidade e tudo. Porém, esse tipo de pessoa cai num tédio e precisa romper com esse contrato. Então, ele vive disso dentro dele. Quando esse rompimento vem à mente, o inconsciente dele, vem do inconsciente para o pré-consciente, mostrando para ele que ele foi coibido de seguir com o incesto, com a sua mãe, exatamente, que seria a época do Édipo, onde o menininho é apegado à mãe e a menina ao pai, ele entra em tédio, então entra em depressão. Então, para ele, só levanta o astral quando ele parte para a ação. E aí a diferença de um sociopata, que ele te destrói emocionalmente, né? Que vai ser aquele marido abusador, vai ser aquela relação abusadora de amizade, enfim. Mas o perverso, o psicopata, que tem realmente o perfil criminal, ele vai justamente partir para a ação, que é o caso do que eu estou percebendo nesse suposto serial killer que está se falando, né? Agora, você chegou a acompanhar esse caso? Eu sei que talvez não tenha tido, por uma questão legal, acesso ao inquérito, ao processo, mas acompanhou os desdobramentos e a própria polícia vai tentando construir dentro dos recursos humanos e técnicos que tem justamente esse perfil, por exemplo, da vítima. Eu confesso que não vi nenhuma reportagem, nenhuma repercussão acerca do perfil dele, apenas que era filho de um servidor público, de policial militar, mas que as vítimas tinham um perfil similar. Está dentro daquilo que você falou, né? Você chegou a acompanhar esse caso? Tem algo que chame a atenção nele, além do fato de, claro, ter acontecido em Alagoas, onde a gente não costuma ouvir falar, pelo menos, de casos como dessa natureza? Verdade, para a gente é novo, né? Sempre ouvindo falar em filmes, essas coisas em série. Pois eu estou acompanhando sim o caso, né? Estou percebendo também, mesmo de longe, mas estou percebendo que o perfil dele já está sendo construído, mas o perfil das vítimas dele, as pessoas não estão conseguindo ainda decifrar, né? Porque também não é fácil. E a segurança deu uma entrevista esses dias, acho que há 2 dias atrás, onde falaram sobre o perfil de pessoas que ele busca. Mas aí foi encontrado mais vítimas, né? Foram descobertas de pessoas que tinham mais idade. Sim. Então, isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção por quê? Porque o perfil de pessoa que ele estava procurando até então eram pessoas jovens, né? Pessoas que tinham um perfil de vida livre, né? Apesar de muito jovens, e pessoas bem resolvidas. E, assim, que tinham uma classe de idade de 20 para baixo, 21 para baixo, ou um pouco mais acima, mas eram pessoas com perfis jovens, né?
E agora, quando veio essa novidade dessa pessoa com o perfil, e quais os perfis? Pessoas vulneráveis, Sim. sempre pessoas que moram perto ou no mesmo bairro em que ele mora. Ele morou em Benedito Bentes, ele fez vítimas lá. Ele morou aqui no Vergel, Também. né? E aí ele fez vítimas aqui. Então, eles buscam, já é de fato, de todo serial killer, ele buscar pessoas em lugares vulneráveis. Lugares ou pessoas que eles acham que não tem valor para a justiça, não tem valor para a sociedade, que não vão fazer falta, né? E aí eu escutei o advogado dele dizendo que ele se sente um justiceiro. Também fiquei com essa questão na cabeça. Então, quando surgiu essas duas vítimas que eram de idade, eu comecei a pensar e comecei a traçar uma linha de que ele faz a mãe antes e a mãe depois. A mãe mais jovem e a mãe atual. Isso é uma possibilidade. Há né? uma possibilidade de que quem criou essa pessoa? Eu gostaria muito de saber, né, como era o perfil dessa pessoa que o criou realmente, não quem teve ele, entendeu? Como foi a infância dessa pessoa com contatos com outras pessoas, porque eu desconfio que tenha tido contatos com pessoas que tenha tido vida espontânea, para assim dizer, né? E às vezes casas muito habitadas e mães, pais que tenham muitas amizades, muito entre sai, né? E não percebem que as crianças são abusadas. Nem todos os perversos são, mas todos eles têm uma história, ou física, ou psicológica, ou de alguma outra forma O abandono que você não pode vê. ser considerado também um tipo de violência, como é bom abuso, salientar, né? exatamente. Muitas vezes mães alcoólatras, mães que não foram presentes, né? Mães ausentes. E aí essa pessoa teve que se virar naquele meio para se defender, né? E aí ele procura, porque quando vem o tédio, é quando quer vir a lembrança do inconsciente. Ele está querendo te mostrar, olha, lembra. Aí o pré-consciente, quando vê que você não vai suportar, ele manda o sintoma. E o sintoma, no caso de um perverso, é partir para a ação. A psicologia forense pode, por exemplo, dentro de um processo de investigação, contribuir para indicar se aquela pessoa tende a ser um inocente ou um culpado em determinado caso, em determinado contexto? Tem. E isso me chamou muito a atenção quando a defesa dele fala que ele é uma pessoa, possivelmente uma pessoa doente. Nós temos testes psicológicos que só o psicólogo pode, e aí o perito, né, psicólogo perito, psicólogo forense, poderá desenrolar, né, fazer esses testes para desenrolar esse perfil, né, para descobrir. Nós temos o teste específico para as perversões e temos testes a começar por personalidades, por desvios de conduta, né? Se a pessoa é uma pessoa que tem da bipolaridade, alguns tipos de esquizofrenia, para então se construir a possibilidade, o teste final de sanidade ou insanidade mental. É uma situação muito delicada no final das contas, né? Porque envolve um sujeito que de alguma maneira pode ter uma patologia. É assim que as ciências enxergam o psicopata, alguém que tem uma doença? Arney, é maravilhoso você falar isso, porque assim, a maioria da população, né, hoje acha que tudo é um transtorno. Eu não acredito em transtorno especificamente. Eu faço a linha de Freud, a linha freudiana, porque Freud dizia que há um desvio de personalidade. A personalidade, quando você nasce, ela começa sendo construída com todos os afetos, né? O que as pessoas pensam. Primeiro a gente descobre o amor, mas não é o amor. A gente descobre primeiro o ódio, porque a gente, quando nasce, a gente vai machucar o seio da mãe para poder obter uma resposta, que será o leite. Então, aquilo tem um misto lá dentro de ódio,
né, de agressão, que é a pulsão de agressividade, a pulsão de destruição, de aniquilamento. E aí, quando vem a resposta, que é o leite, aí Abraham Maslow fala, vem o amor. Aí a criança consegue sentir amor, sentir o aconchego, o acolhimento. E aí a personalidade vai desenrolando, mas ela deverá seguir todo o seu percurso. Claro que vão ter, e ela é construída de decepções, de sucessos, de conquistas, de cultura, de tudo. Mas quando ela é desviada, é porque teve um conteúdo traumático que não foi suportado, né? Aquela pessoa, aquele indivíduo não conseguiu elaborar aquela questão que ficou em evidência. Então, pode ter sido deturpada, né, desviado, e aquele desvio que aconteceu naquele momento, segundo Freud, ele é difícil voltar, né? Quando você vai numa linha que ela parte, é difícil você colar, né? E ali fica. Poderá sim haver reversões, né? Caso os pais ou os cônjuges percebam que a criança tem o seu período de perversidade, né? De perversão. E aí o adolescente também tem. Mas aí a gente tem que ver se aquela pessoa vai levar aquilo para a vida adulta. Se levar, e aí você poderia até me perguntar, eu já vou me adiantando, como você pode descobrir, né? Quais as características? Acertou. Mas antes disso, conclui lá. É um transtorno de personalidade? É uma patologia? Como é que a gente pode definir, classificar alguém que tem essa tendência ou que efetivamente já foi diagnosticado? Eu posso dizer que ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade que deságua ali numa psicopatia, ou ele tem uma patologia, uma doença que o classifica como psicopata, as duas coisas, nenhuma? Os patologistas, em geral, eles vão dizer que há um transtorno de personalidade. Como eu sou da parte psicanalista, né, dessa abordagem, então eu diria que é um transtorno desviante, né? É um desvio de personalidade. Então não é uma doença? Não é uma doença, porque mesmo estando dentro da classe das perversões, no DSM-5, né, agora, na CID-11, mas não acredito, né, assim como a psicanálise, como um transtorno de personalidade, e sim uma personalidade que se desviou do seu caminho. Entendi. E dentro do que você já acertou que eu ia te perguntar, há um traço que pode ser identificado ainda na infância, na adolescência, e caso sim, o pai, a mãe, o responsável legal, a professora, pode de alguma maneira ajudar? Sim. Aquelas crianças que não se adaptam a animais, né? Que não podem ver um inseto, uma formiga que mata, entendeu? Espontaneamente. É claro que a gente, adulto, vai dizer, olha, é a formiga, a barata, vamos matar e tudo, mas é aquela criança que acha espontaneamente necessidade de machucar, e os animais principalmente. É aquela criança que vai, como eu já vi em casos, cortar perninhas dos pintinhos e acha engraçado. É aquela criança que vai esganar um cachorrinho e vai achar normal, você não vai ver ele chorar, ele se constranger, né? É aquele tipo de criança que vai empurrar o coleguinha e vai ficar em silêncio, não vai falar para ninguém, não vai pedir desculpas, né? É aquele tipo de pessoa aquele irmão que vai fazer uma traquinagem e vai deixar que a mãe culpe o irmão e vai ficar olhando, né? Enfim, é aquela criança agressiva que não suporta uma brincadeira, que mete uma pedra, uma coisa, e não sente culpa. E o adolescente vai ser certamente vai ser uma continuidade disso que já fazia na infância, ou não? Sim, ou pode surgir esse traço na adolescência? Traz a continuidade, mas vem com mais coisas, né? Porque está sendo descoberta a puberdade, né? E aí agora os perfis sexuais, né? Como é que o adolescente se identifica realmente?
E alguns perfis trazem a perversão em sua conduta, entendeu? A ciência fala sobre alguns perfis que, por exemplo, a homossexualidade não é que enfim, pessoas que não se identificam com o seu corpo, mas não que são perversos em si, mas que traz na sua personalidade traços que podem ser desenvolvidos e podem não ser desenvolvidos. Pode trazer da infância e na adolescência a pessoa se envergonhar daquilo que fez, não seguir, porque vê que tem amor, que tem um acompanhamento, que tem pessoas que estão sempre ao lado, né? Aquela pessoa, aquele adolescente que sabe que é visto, que é acolhido. Com base nesses indicadores, o que é que o responsável, um amigo, deve fazer? É aconselhar a procura por um psicólogo? Teria de ser um psicólogo forense para esse atendimento? Algum outro profissional? Bom, Arne, eu diria que realmente pode ser procurado sim um psicólogo clínico e é importante que os pais, professores que verem alguma coisa que seja suspeita na criança ou no adolescente, né, que comete alguma coisa, geralmente a adolescência vai trazer o sexo como encaixe ali para os seus intuitos perversos, né? E com atos não convencionais. E aí a professora, a coleguinha da turma que perceber, deve sim já estar alerta e poder alertar as pessoas responsáveis ou pessoas que fazem parte do meio daquela pessoa, né? E a família ou amigos, não sei, ou avós, pessoas próximas, né? Pessoas próximas podem sim levar um psicólogo e pode ser um psicólogo clínico, sim. Eu tenho mais uma pergunta. Sim. Não avança não. Talvez essa seja a última, dependendo da complexidade da resposta. E tendo a pessoa não sei se vou falar da forma correta, mas você tem a liberdade de me corrigir. Tendo a pessoa essa predisposição, esse indicador do transtorno, é possível, com base no atendimento psicológico, interromper essa tendência, revertê-la? Realmente. Falei que podia ser complexa, sim, tá vendo? Sim. É complexa, mas tem resposta. Essa pessoa, ela pode sim desenvolver e pode não desenvolver, né? Isso é uma pergunta prática, é ótimo falar sobre isso. Porque todos nós, nossa personalidade, a gente vem com perversão, a gente vem com um grau de euforia, a gente vem com um caráter deturpante, que vai se modificando, né? A gente vem com qualidades e vem com todos os defeitos. E aí você pode desencadear, porque é o que as pessoas chamam de gatilho, né? Pode ter um fator desencadeante que você possa desencadear e levar para a vida adulta, e pode ter pessoas que vão acometer ali perversidades na infância, na adolescência ou no início da idade jovem, porém não leva para a vida adulta, né? Como eu já lhe falei outrora, que a pessoa pode não levar, pode modificar os períodos de modificações que tem na personalidade, e também os pais, né, que podem intervir sim com diálogos, né, com exemplos, né, com o acolhimento. Eu acho que a palavra-chave é o acolhimento. O acolhimento não é sufocar, não é ficar no pé, é você procurar falar sobre isso. Inclusive tem um filme, acho que é uma série, que é Vamos Falar Sobre... Aí tem o nome da pessoa, né? Que os pais procuram falar porque já estão vendo traços Sim. perversos no indivíduo, no personagem, que já condizem a um transtorno de conduta. Assim a gente pode dizer na infância, e psicopatia na vida adulta. Agora que, como você perguntou, não precisa ser um psicólogo forense que a pessoa vá levar, os pais, os responsáveis possam levar o indivíduo, mas sim pessoas, qualquer psicólogo clínico, mas aí eu já te digo, se levar para a vida adulta, não existe tratamento para psicopata.
Existe como um diabetes, como uma pessoa que é soro positivo, outra doença que você pode acompanhar, mas não existe cura. Até porque, eu nunca esqueci isso, desde que fiz faculdade de psicologia, que o neurótico ele vai até a clínica, né? Ele vai procurar a clínica, porque o que ele tem é neurose. A questão dele, o conflito dele com ele mesmo. Já o psicopata não iria. Vou chegar lá, a pessoa que é fantasiosa, que é o chamado assim, transtornos de esquizofrenias e tudo, ele vai ser levado. Agora não conta mais não. Mas o psicopata não. Era isso que eu queria saber. Ele não vai te procurar, sabe por quê? Porque ele sabe mais do que você. Perfeito. Era assim que a gente queria concluir, trazendo, podemos dizer assim, uma síntese, né, desse tema tão complexo, o que pode indicar, o que pode afirmar e como pensa, talvez, uma pessoa que tem esse problema, a psicopatia. Está até difícil de definir a doença, o transtorno, não é, Marluce? Sim. Mas, de todo modo, a gente quer agradecer a você por esses esclarecimentos, pela apresentação de uma área tão bonita dessa profissão, dessa ciência também, que é cheia de beleza e de valor. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada a você e vocês que estão nos assistindo. E para você que está conosco, lembra que esse conteúdo fica disponibilizado também no nosso canal no YouTube. Em breve, nos vemos novamente por aqui. Até lá!